Boa tarde, mais um dia de aula, né? Estamos aqui, graças a Deus, para que a gente possa continuar nossa semana. Hoje é quarta-feira, dia 25 de agosto, certo? Mais um dia de aula. E para começar a nossa aula, como sempre, nós vamos fazer a nossa oração diária, tá bom? Bora lá, bora ficar de pé para fazer a oração. Bora, Júlia. Bora. Eu quero dar chiclete na minha cadeira também, tia. Cadê? Na moral. Bora lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, continua aqui conosco, envia teu anjo, Senhor, para guardar nossa vida, nossa sala, guardar cada criança dessa. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, vamos começar hoje com a matéria de geografia. Abram aí na página 371. Geografia. Para de apagar, Caio. 371. Bora lá? Livro. Nós vamos falar hoje sobre o relevo brasileiro, certo? Aqui no título tem o relevo e a hidrografia. Mas aqui nessa parte, a gente hoje só vai estudar o relevo, tá bom? Bora lá. Todo mundo já abriu? 371. Bora, Eric. A 371. O relevo e a hidrografia do planeta. Como eu já disse, hoje só vamos ver o relevo, certo? Nesse título tem falando das duas coisas, o relevo e a hidrografia. Mas essa parte de hoje é só sobre o relevo. Então, a superfície da Terra é o lugar onde vivemos, plantamos e fazemos nossas construções. Então, esse piso onde a gente está pisando é chamado de superfície da Terra. A Terra, ela tem várias camadas. E a camada onde a gente pisa, ela é chamada de superfície, a parte superior da Terra, certo? Essa superfície não é totalmente igual. É formado por terrenos planos, terrenos ondulados, com subidas e descidas, terrenos altos e outros muito baixos. Então, a nossa superfície, ela não, se você olhar as ruas, elas não são totalmente planas. Por exemplo, tem lugar que é totalmente plano, mas tem lugar que a gente vai que ele tem um alto e tem um baixo. Como, por exemplo, lá no Ibura mesmo, a gente vê muitas montanhas, muitos, como é o nome? Ladeiras, muitas ladeiras. Então, a superfície de lá não é totalmente plana, certo? Lá no Alto Santa Isabel tem as montanhas, tem lugares que tem serras, tudo isso faz parte da superfície terrestre, do nosso relevo. Ao conjunto das diferentes formas da superfície terrestre, damos o nome de relevo. Então, esse conjunto de modificações da nossa superfície, ela é chamada de relevo. Então, o que é relevo? É o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. O relevo terrestre sofre transformações ao longo do tempo. Quais são as formas de relevo? As principais formas de relevo são planície, planalto, montanha, escarpa, serra ou cordilheira, monte,
morro ou colina, vale, ilha e depressão. E aqui agora a gente vai estudar cada uma delas, vai saber o que é que significa cada nome desse. O que é cada uma dessas formas do nosso relevo. Então, o que é uma planície? Uma planície, bora aqui, ó. Uma planície é um terreno totalmente plano. Então, aqui, terreno plano, às vezes com pequenas elevações. Tem pequenas elevações, mas ele é totalmente plano. Já o planalto, ele é um terreno com as elevações maiores, mais alto que a planície, apresenta superfície irregular. O que é irregular? Tem uma parte plana e tem outra que não é plana, ele não é totalmente irregular. O que são montanhas? Montanhas são grandes elevações de terra, certo? Então, quando a gente vai viajar nas estradas, a gente não vê aquelas montanhas de barro, né? Aquele monte de barro alto, parece uma pedra grande. Ali é chamado de montanha. Escarpa é uma vertente muito inclinada, também chamada de penhasco. O monte é uma elevação, é um monte pequeno, é uma montanha pequena, é chamado de monte. Morro ou colina, pequenas elevações de terra. O vale, região plana situada entre o morro e a montanha. Então, tem o morro e tem a montanha. O espaçozinho que passa no meio deles é chamado de vale. Ilha é uma porção de terra cercada de água por todo lado. Então, a ilha tem a terra aqui e ao redor da terra ela é totalmente água. Por exemplo, Itamaracá, bora, a Agatha aqui, ó. Itamaracá, ela é uma ilha. Por quê? Ela é um conjunto de terra e ao redor dela é tudo praia, é tudo água. Como Fernando de Noronha. Fernando de Noronha também é uma ilha, é uma porção de terra e ao redor dela é tudo água. Depressão, terreno mais plano que os terrenos que o cercam. Observe o esquema abaixo. Nesse desenho aqui, ó, observe o desenho. Tem mostrando as diversas formas do nosso relevo. Então tem a montanha, o vale. Estão vendo? Entre a montanha e as serras tem o vale. Aí tem as serras, que é o conjunto de montanhas, várias montanhas juntas formam uma serra. Tem o planalto, que é um terreno mais alto. Temos os morros, que são montanhas pequenas. Temos a depressão e temos a ilha. Então, esse desenho aí está representando as diversas formas do nosso relevo. No outro lado, tem atividade que vamos fazer agora, certo? Então, tem assim. Encontre no diagrama as diversas formas de relevo e escreva-as ao lado da descrição correspondente. Então tem assim: monte, ilha, montanha, depressão, vale, serra, morro, planalto e planície. O que é que vocês vão fazer? Primeiro vão procurar esses nomes no diagrama, no quebra-cabeças, ou no caça-palavras. Vão achar esses nomes e depois vão completar essas frases com essas mesmas palavras, certo? Então tem assim: letra A, grande elevação de terra, aí vai dizer o que é. B, terreno mais alto que a planície. Letra C, região plana situada entre os morros e montanhas. D, terreno plano, às vezes com pequenas elevações. E, conjunto de montanhas. F, elevações médias da terra. G, pequenas elevações da terra. H, porção de terra cercada de água por todos os lados. E I, terreno mais baixo que os terrenos que o cercam. Tudo isso tem aqui, ó. Os nomes estão aqui, certo? E se você não souber o que é, então você vira aqui, ó.
E tem explicando cada um deles. Planalto, o que é planalto, planície, morro, só é completar. O segundo quesito tem assim: responda às perguntas. O que é a superfície da Terra? Também tem no texto o que é a superfície da Terra. Letra B, o que é relevo? Também está no texto. O terceiro, escreva no caderno exemplo de duas formas de relevo e luz. Esse aí não precisa não, tá certo? O terceiro quesito não precisa não. O quarto, identifique e escreva o desenho abaixo onde estão a montanha, o vale, a serra ou cordilheira, o planalto, a planície, a depressão e a ilha. E depois pinta. O que é que vocês vão fazer? Vão olhar esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui é o mesmo desse, certo? Só que tá pintado. Aí você vai colocar os nomes que tá aqui e vai pintar, tá certo? Então, toda atividade, a resposta está no texto. Então, vocês vão procurar para responder e daqui a pouco a gente volta para fazer a nossa correção, tá certo? Então, vou fazendo aí, porque toda a resposta está aí nesse texto, tá bom? Então, bora lá. O desenho é o mesmo, da página 371. Vocês vão procurar os nomes, vão colocar lá no lugar certo e depois vai fazer a pintura. Vão pintar esse desenho aí, tá certo? Não é para deixar de fazer a pintura, não. E a tarefa é da página 372. 372, a página da tarefa. Façam aí, que daqui a pouco nós estamos voltando para fazer a nossa correção.